Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula bacana no Bolsa Fácil. E o assunto que eu separei para a gente poder conversar nesse encontro é sobre a Super Quarta. Para que você possa entender o que é esse evento aí tão importante nos Estados Unidos e também que afeta os mercados globais, para que você tenha uma ideia de como funciona os juros nos Estados Unidos e também para a gente saber mais a respeito do Banco Central dos Estados Unidos, tá certo? Bom, se você está começando na Bolsa de Valores, você pode ter se deparado já com esses eventos aqui da Super Quarta. O mercado comenta, né, quando saem aí os juros dos Estados Unidos. É uma data bastante importante, você vai entender aqui ao longo dessa aula por que os juros americanos eles acabam interferindo em todo o mercado. E quando a gente tem a super quarta, a divulgação dos juros americanos, geralmente é um dia de bastante volatilidade. Primeiro, o mercado ele fica em compasso de espera, pode ter uma pausa, pode ter menor liquidez, menor volatilidade, melhor oscilação durante a quarta-feira, principalmente alguns instantes antes da divulgação de taxa de juros dos Estados Unidos, mas a partir da divulgação dos juros e principalmente depois ali na coletiva de imprensa, geralmente o mercado chacoalha bastante, principalmente quando a gente tem alteração dos juros aí nos Estados Unidos, tá certo? O que é importante você entender? O Federal Reserve, pela sigla Fed, que é como o mercado gosta de chamar, o Federal Reserve ele é o Banco Central dos Estados Unidos, é o Banco Central independente, tem como a sua principal missão controlar a inflação, tá? É muito parecido com o nosso Banco Central aqui no Brasil, e o Fed é a sigla, é o resumo aí, a aglutinação do Federal Reserve. Então, o pessoal chama de Fed. É como aqui no Brasil que a gente tem o Banco Central e a galera e o mercado gosta de chamar de Bacen, que é ali a aglutinação de Banco Central. O que a gente tem? Nessas reuniões aqui da Super Quarta, a gente tem a atuação do FOMC, que é o Comitê de Política Aberta Econômica dos Estados Unidos. O FOMC, ou como algumas pessoas gostam de chamar de FONC, ele é relativo ao nosso Copom aqui no Brasil, que é o Comitê de Política Monetária, onde a gente vai ter ali um colegiado, alguns diretores, alguns membros importantes que vão deliberar os assuntos econômicos para chegar num viés, um veredito sobre qual que deve ser a taxa de juros mais pertinente ali para determinado país, Banco Central aqui no Brasil e o Fed nos Estados Unidos. O que é importante a gente entender? Taxa de juros nos Estados Unidos acaba interferindo completamente os mercados, porque a gente tem aqui um desequilíbrio, um descompasso, uma ponderação entre o custo-benefício, o risco-retorno da renda fixa versus a renda variável. Quando a gente tem juros americanos altos, em tese, a renda fixa tende a levar vantagem, porque o investidor coloca na sua conta que ele pode ter um investimento em dólar, que já seria um investimento em moeda blindada, principalmente quando a gente fala de países emergentes, como países ali do Oriente Médio, da Ásia, da África, da América Latina, onde as economias elas são mais frágeis, estão suscetíveis a crises. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito interessante que você tenha uma parte do seu patrimônio protegido em moeda forte no exterior. Quando a gente fala moeda forte, pode ser, por exemplo, o dólar, o ien, o franco suíço, a libra. Então, é interessante você ter essa ponderação, essa divisão aí na sua carteira. E quando os juros americanos estão altos, o investidor coloca na balança que ele pode ter parte do seu patrimônio protegido em dólares, que já é interessante, e ainda alocar em renda fixa americana, que há um consenso do mercado que é o investimento mais seguro do mundo,
e o investidor pode ter na sua carteira ali a bola de neve de ganha-ganha. Eu posso ter o meu patrimônio em dólar rentabilizando muito bem na renda fixa, já que os juros americanos estão altos. Nesse contexto, há, ou pelo menos pode haver, uma fuga da renda variável, no caso do mercado de ações das bolsas, já que o investidor pondera essa diferença. E no mercado inverso, quando os juros estão caindo, geralmente pode haver uma maior procura pelo risco, já que a renda fixa americana vai pagar menos, então o investidor pode acabar aceitando correr um risco maior na bolsa de valores através de uma montagem de carteira de ações. Os juros nos Estados Unidos, por a gente falar de dólar e falar da maior economia do mundo, eles interferem globalmente. Quando os juros estão altos, geralmente a gente tem uma drenagem de capital para os Estados Unidos, já que o investidor global coloca ali na carteira que ele pode investir em dólar na maior economia do mundo e rentabilizar mais o seu patrimônio através de juros mais altos aí nos Estados Unidos. Todo esse contexto é um cenário provável. Você precisa, a gente vai ver ali no final da aula um gráfico que eu tenho que cruza os juros com a inflação. Não quer dizer efetivamente que os juros subindo a bolsa vai cair ou vice-versa. Mas você tendo um parâmetro de juros nos Estados Unidos, você consegue ponderar, você consegue mensurar o desempenho das ações, por exemplo, o desempenho das bolsas, para você poder comparar isso que o investidor coloca na balança. O investidor sempre quer ganhar o máximo de dinheiro possível, correndo o menor risco possível. Então, é importante, você não precisa ser um mestre em economia, mas é importante que você tenha uma noção sobre como os juros americanos eles podem interferir a economia, tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, como no resto do mundo, para você ter aí essa ideia de custo-benefício na sua carteira. As reuniões do Fed, como que elas acontecem? O pessoal, os membros ali votantes, são 19 membros desse colegiado, vamos chamar assim, dessa diretoria do Fed, eles se reúnem por 2 dias. A reunião ela começa na terça-feira e termina na quarta-feira à tarde, onde a gente tem a divulgação dos juros. Os juros podem ser mantidos no atual patamar, podem ser elevados ou podem ser cortados. Muito importante, geralmente quando os juros não sofrem alteração, a coletiva de imprensa ela acaba sendo mais importante, ela acaba trazendo mais volatilidade no mercado, porque o mercado espera justamente a entrevista do seu presidente, que nesse momento é o Jerome Powell, para que possa ter as impressões ali do presidente do Banco Central dos Estados Unidos em relação à economia, para poder projetar para um futuro se os juros podem subir ou cair. E, geralmente, quando há alteração dos juros, aí o mercado já tende a oscilar bastante ali, já logo no momento da divulgação. E depois vem, meia hora depois, a gente tem a coletiva de imprensa. Essa galera, esse colegiado do Fed, eles vão passar 2 dias ali analisando, discutindo, deliberando, ponderando relatórios econômicos. Eles vão avaliar ali a questão do desemprego, da inflação, do PIB, da balança comercial, ganho médio por hora trabalhada, enfim, esses principais indicadores econômicos para que eles possam entender, para que eles possam projetar qual que deve ser o juro mais eficiente, mais adequado para aquele momento econômico. O presidente do Fed ele é indicado pelo presidente dos Estados Unidos, o seu mandato dura 4 anos e ele pode ser reeleito. Nesse momento aqui, estou gravando essa aula em março de 2024, o atual presidente do Banco Central dos Estados Unidos é o Jerome Powell. Então, coloquei aqui algumas imagens para você. Você já deve ter visto ele em sites aí de notícias, em sites de economia. Então, só para reforçar que ele, nesse momento aqui, é o atual presidente do Fed, Jerome Powell.
e quando você vê alguma matéria, alguma entrevista que o Powell vai falar, você já sabe que é algo relevante aí para o mercado, que o mercado vai querer ouvir o presidente do Banco Central dos Estados Unidos para coletar as suas percepções econômicas e tentar antecipar esses movimentos aí do mercado. Frequência, de quanto em quanto tempo que a gente tem a super quarta. A média atual é de 8 vezes ao ano, porém pode acontecer um cenário desse encontro acontecer apenas 6 vezes ao ano, mas eu estou na Bolsa aí desde 2011, de 2011 para cá sempre tem acontecido 8 vezes por ano. Os intervalos desses encontros, eles acontecem entre 40 a 45 dias, mais ou menos aí 1 mês e meio de intervalo, e é sempre às quartas-feiras, por isso que a gente tem a denominação aí da super quarta. E o assunto, a votação vai ser deliberada pelo FOMC, que é justamente o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, hoje composto aí por 19 membros. É importante que essa composição seja sempre um número ímpar, para que a gente consiga ter um veredito, para que não haja empate, então a gente consiga entender se os juros devem subir, devem ser mantidos ou eles devem ser reduzidos. Se fosse um número par, poderia haver empate e aí a gente não teria uma alteração ali, uma votação, um vencedor para a taxa de juros. Uma curiosidade, algo bastante legal nos Estados Unidos, os americanos, tá? Eles têm ali Estados Unidos da América, né? Então é a federação, o país como em si, ele é composto por vários estados. E você, se você já foi aí para os Estados Unidos, se você já estudou um pouquinho dos Estados Unidos, você sabe que cada estado tem a sua legislação. Tem estados aí que, por exemplo, tem a pena de morte, tem estados que não têm a pena de morte, enfim. E esses bancos regionais, como o próprio nome já diz, a gente tem unidades, né, sobre regiões, então a gente tem os bancos aqui, escritórios, unidades do Fed regionais em Boston, bastante importante, Nova York, Filadélfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, aqui bastante importante também, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, aí no Texas e em São Francisco. O que acontece? A gente tem o Fed, a principal deliberação do Banco Central dos Estados Unidos. Ele vai emitir essas orientações e esses bancos regionais, como o próprio nome já diz, eles devem cuidar, orientar, monitorar determinadas regiões do país. Ao todo aqui são 12 bancos regionais. Então esses 12 bancos eles acabam, cada unidade acaba cobrindo uma região e no somatório a gente tem a cobertura de todo o sistema financeiro dos Estados Unidos e esses bancos regionais eles vão cuidar ali daquelas regiões. A gente tem, por exemplo, tá? Está o Fed de Chicago, vai cuidar de Illinois, de Michigan, de Iowa, se não me engano, um estado ali perto. Então, aquela região ali, a gente pode pensar assim, a macro-região de Chicago vai ficar supervisionada pelo Fed de Chicago, mesmo aqui em São Francisco. Então, o Banco Fed de São Francisco é responsável por coordenar, por orientar, por instruir o sistema financeiro da Califórnia, por exemplo, da costa oeste e assim por diante, tá? O Fed de Nova York, então, responsável ali pela região de Nova York, Boston, ali o Fed de Boston, ali para o Nordeste americano, a região de Massachusetts, Filadélfia, ali onde a gente tem muitas siderúrgicas. Então, cada banco regional é como se fosse aqui em São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil, né, muito grande. Então, a gente tem a Prefeitura de São Paulo, que coordena toda a cidade, e a gente tem as subprefeituras, as subsecretarias, como eles gostam de chamar, que essas subprefeituras elas vão ajudar a administrar determinadas regiões da cidade para descentralizar e tentar fazer um controle aí mais próximo, tá? Então, mais ou menos essa ideia aí para que você possa conseguir compreender como é que funciona essa questão do Banco Central dos Estados Unidos.
ferramentas para poder te ajudar. A primeira ferramenta que eu quero te mostrar é um gráfico que eu criei, onde a gente cruza a inflação com os juros. Esse gráfico ele está disponível para os alunos do Bolsa Fácil, que é o meu treinamento online. Se caso você quiser fazer parte da turma, vou deixar o link aqui desse curso do Bolsa Fácil, onde eu explico para você toda a minha estratégia do básico ao avançado para você poder investir na Bolsa de Valores. E a planilha que a gente tem lá para poder dar uma olhada, essa planilha sou eu que faço, eu atualizo os dados e aí os alunos conseguem ter acesso para consultar essa ferramenta para dar uma olhada, tá? O aluno não consegue mexer nos dados, até para não haver aí distorção das informações, mas o aluno consegue acessar a qualquer hora, a qualquer momento aí, ele consegue ver essa planilha. O que a gente tem nessa planilha macro aqui de Estados Unidos? A gente tem a meta de inflação, que hoje é de 2%, aí a gente vai acompanhar o CPI, que é como se fosse o IPCA aqui no Brasil, e o PCE, que é a principal métrica de inflação acompanhada pelo Fed, que é uma inflação que traz aí uma cesta de itens domésticos, dos itens ali mais consumidos pelas famílias. E o que a gente consegue ver, né? Quando a gente cruza esses dados aqui no gráfico, a gente vê que quando a inflação, essa linha vermelha é o CPI e a linha amarela é o PCE, quando a inflação está subindo, se distanciando da meta, a gente já consegue prever que muito provavelmente o Banco Central ele vai elevar os juros, como aconteceu aí nos últimos anos lá nos Estados Unidos. E a partir do momento que os juros começam a subir, a inflação tende a atingir o pico e começar a recuar, e a gente vê que os juros vão subindo, a inflação vai caindo, até que a gente tenha a inversão da curva de juros reais, quando efetivamente os juros estão acima da inflação, e a gente consegue acompanhar o momento que a inflação está chegando perto da meta, para que a gente possa entender até aonde os juros podem subir e por quanto tempo eles podem se manter altos para trazer a inflação para dentro da meta. De forma resumida, tá? A gente pode interpretar assim, a inflação é como se fosse a doença da economia. Uma inflação muito alta não é boa, porque aí ela corrói completamente o poder de compra da população. Agora, uma inflação muito baixa também não é interessante, porque indica um desaquecimento da economia. O que a gente precisa entender? Eventuais pontos aí de inflação, se ela está alta ou se ela está baixa, o quanto de remédio, a gente pode entender aí os juros, que o Banco Central vai colocar na economia. Se a inflação está subindo, a economia está muito doente, então há um aumento dos juros, há uma dose maior do remédio para trazer a economia para um patamar saudável, tá? Um patamar aí viável. E se a inflação está muito baixa, se a economia está muito desanimada, muito quietinha, muito desaquecida, a gente tende a ter uma queda dos juros, uma redução do remédio na economia para que a inflação possa se animar um pouquinho, a gente possa ter um aquecimento econômico e há sempre essa meta, tá? Há sempre essa meta definido ali pelos órgãos públicos econômicos do país, e o Banco Central do determinado país vai trabalhar a política monetária de juros para manter a inflação o mais perto, o mais próximo possível dentro aí da sua meta. Essa é a primeira ferramenta que a gente pode olhar. Então, esse gráfico ajuda bastante a gente antecipar esses cenários. E a gente tem aqui também o termômetro do Fed, através do site da Investing, que é outra ferramenta bastante legal. Deixa eu mostrar aqui para você. O site da investing.com, br.investing.com, é um site voltado para o investidor. A gente tem aí análises, artigos, gráficos, notícias econômicas, etc. E a gente tem aqui no topo, nas principais abas, tem o botão aqui Ferramentas, e a gente tem esse item aqui, Monitor da taxa de juros do Fed. Você clicando aqui no monitor,
ele traz para a gente o calendário de quando vão ser aí as próximas reuniões do Fed. Então, olha que interessante. Aqui você já consegue, por exemplo, ver ao longo do ano quais são as próximas datas da super quarta, para você já ficar prevenido. E nesse momento aqui, o próximo encontro do Fed é no dia 1º de maio. E aqui é que vem o termômetro. Aqui é que a gente consegue ter uma ideia, um sentimento, uma sensibilidade do mercado. Hoje, taxa de juros nos Estados Unidos está em 5,5%. E o termômetro do Fed, o termômetro do mercado para o Fed, para a próxima reunião do Fed no dia 1º de maio, por enquanto, o mercado achando que 85% de chance da taxa de juros não sofrer alteração. E aí você consegue ponderar, vamos ver aqui, a gente vai ter essa reunião no dia 1º de maio, depois a próxima reunião é no dia 12 de junho. Olha aqui como o termômetro já mudou um pouco. Então, para os juros se manterem em 5,5%, a aposta, o achismo, a percepção do mercado já cai para 33% e começa a subir a chance para 58% de que o Fed corte em 0,25 percentual na reunião de junho. Então, a gente já consegue ter, quando a gente cruza o gráfico com esse termômetro, a gente consegue ir entendendo, a gente consegue ir antecipando, provavelmente, os movimentos de taxa de juros, e aí a gente consegue, tá? Vamos voltar aqui no primeiro slide. A gente primeira coisa, a gente precisa entender da inflação. Entendendo a inflação, a gente consegue imaginar os juros, para onde que eles podem ir. E quando a gente cruza no gráfico e ali com o termômetro, a gente consegue projetar um cenário para os próximos meses sobre aonde os juros podem ir, se eles podem subir, se eles podem se manter, se eles podem cair. E aí a gente consegue ponderar o benefício aqui que o mercado pode buscar entre uma maior alocação em renda fixa ou uma maior alocação em renda variável, certo?